Aqui nosso irmão Anderson dos Reis, que já vai dar para nós as graças de Deus, derramar sobre nós aí a unção de Deus, a palavra de Deus que venha sobre todos nós. E eu peço para que você agora estenda os seus braços, você que agora está cheio da glória de Deus, cheio da unção de Deus, que é um homem novo, uma mulher nova, que já está transbordando do amor de Deus. Erga os seus braços e vamos rezar a Deus, pedindo a Deus a unção neste lugar, sobre a vida do Anderson. E vai rezando aí, vai soltando a sua voz aí. Fala, povo de Deus, fala alto aí, canta, canta, canta e reza. Senhor Jesus, nós te pedimos agora, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, que venha agora sobre a vida do Anderson, para que não seja ele a falar, mas que seja o Senhor a falar através dele, e que os lábios dele agora, Senhor, sejam como que abrasados pelo fogo do teu amor, e assim, Senhor, o seu coração, a sua vida, a sua alma seja agora encharcado, que não seja ele a falar, que não seja a vontade dele, mas que ele venha aqui, Senhor, como profeta, a falar exatamente aquilo que é da tua vontade, a vontade que já nasceu do teu coração sagrado e do coração imaculado da tua mãe. É o que nós te pedimos neste lugar, Senhor, neste momento, que os anjos dos céus possam estar conosco neste lugar, que todos os santos possam estar intercedendo neste lugar, São Miguel, São Gabriel, São Rafael possam estar à frente neste combate espiritual, mas que a unção de Deus, com todo o Espírito Santo e os 7 dons, venha agora sobre a vida do Anderson, inflamando e derramando sobre ele toda a unção e toda a graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Oh, o povo está animado, ai, coisa boa demais, que bom dia católico. Gostaria de me apresentar a vocês, eu me chamo Anderson Luiz dos Seis, tenho 31 anos de idade. Se você me chamar de tio, eu vou rezar para Nossa Senhora te colocar no purgatório 5.000 anos. Moro aqui em São Paulo mesmo, participo do grupo de oração Alegrai-vos no Senhor, e é com muita alegria que nós o recebemos nesses 2 dias desse encontro Convertei-vos, para que Deus marque a nossa vida da maneira que o quer. Agora deixa eu perguntar uma coisa, como vocês se sentem participando do encontro com os 2 pregadores mais lindos do Brasil? Onde eu vou o pessoal fala, mas você parece com Moisés Rocha. Eu falei, é porque ele parece comigo, porque Deus fez mais bonito, ai. Por isso que você veio, você está entendendo? É porque quando você olhou gordinho, baixinho, com a barbinha parecida, faz assim no cabelinho, eu preciso ir lá ver esse negócio aqui, ai. Amém, amém, amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o desejo do meu coração para o seu é que você lasteça o seu coração para receber a palavra do Senhor e que frutos de santidade sejam marcadas na nossa vida e no nosso apostolado, amém? Quem trouxe a palavra do Senhor, levante a Bíblia bem alto e diga assim, glória a Deus. Quem não trouxe a Bíblia, levante a mão vazia, só para você ficar com vergonha agora. Olha para a cara desse irmão assim, ó, fala assim, seu filho de Nossa Senhora. Ô Moisés, você escutou eu falando pro povo aqui, né? Como eles se sentem participando do encontro com os 2 pregadores mais lindos do Brasil, né? Olha que coisa chique, lindinha, olha. Oh meu Deus do céu, faz assim com o cabelinho. Meu Deus do céu. Lucas capítulo 19, versículo 10. Gostaria de cumprimentar, já está sendo transmitido pela net já?
Meu querido irmão e minha querida irmã da internet, bom dia para você também. A gente sempre fala que quem compartilha evangeliza. Você toma vergonha na cara, coloca esse link aí, compartilha e vamos evangelizar, amém? Isso aí. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga assim, espera aí. Olha que lerdo. Santo anjo do Senhor, agora eu vou ler, você achando ou você achando. E assim diz o texto, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Estas são para nós as palavras da nossa salvação. Vamos aplaudir o Santo Evangelho, queridos irmãos e irmãs. Podem tomar o seu assento, por gentileza. Você poderia dar só uma aumentadinha aqui no microfone? É porque aqui não tem retorno. Só um pouquinho só. Isso, queridão. Olha que lindo. Queridos irmãos e irmãs, o santo doutor católico São Jerônimo diz que quando nós rezamos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala conosco. E o evangelista aqui diz uma palavra que na minha vida é muito marcante, porque é a minha história do meu converteivo com Jesus. A missão do Cristo é vir nesta terra, procurar e salvar o que está perdido. Porque a palavra diz no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16: com efeito de tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E o objeto de paixão de nosso Senhor somos nós, irmãos, que estávamos perdidos no pecado, e com a graça e o seu amor misericordioso, Ele vem, evangeliza o homem com as palavras que não passam, culmina com a sua morte na cruz, derramando o seu sangue para dar vida nova a todos aqueles que Ele procura, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu quero partilhar um pouco da minha história do meu convertei-vos. A minha história começa no namoro dos meus pais, porque todo casamento é um namoro que deu certo. Papai e mamãe se conheceram na adolescência, quando estavam estudando no colegial. Gente, eu só quero pedir para a gente ficar um pouco mais silencioso, porque está meio agitado ainda. Não sei se é o pessoal lá de fora. Mateus, voadora em todo mundo aí. Papai e mamãe se conheceram no período da adolescência, quando estudavam no colegial. E um dia, quando a minha mãe estava passando pelos corredores do colégio, com aqueles cabelos longos, bonitos, com aqueles olhos meio puxadinhos, aquele jeito de andar que só ela tem. Você vai ver quando ela chegar aqui à tarde. Meu pai olhou para minha mãe e disse assim: Isabel, assim você me mata. E eles se conheceram, e de um bom período de amizade brotou um relacionamento de namoro que durou longos 9 anos. Diga assim: misericórdia. Namoro longo demais, a igreja não aprova porque atenta contra a natureza e acaba com os azulejos do banheiro do quarto do banheiro do rapaz. Fica tudo beliscado. Vocês não vão rir por causa disso? E aí eles namoraram durante um bom tempo e resolveram casar-se. Casaram na igreja católica, porém sem conhecer o Senhor da igreja, porque meus pais eram praticantes de falsas doutrinas. A minha mãe, por estar inserida na família de minha avó materna, ela herdou a filosofia espírita, porque a minha vovó era fundadora de um centro espírita e regia o centro da família, e na nossa região era uma como que uma macumbeira muito que conhecida, e por estar inserida na família, minha mãe herdou esta fé. Para o lado da família do papai também, as coisas foram para o lado do ocultismo. A minha avó era macumbeira por parte paterna. Eu já cansei de falar isso no Brasil, que se macumba fosse bom, não chamaria macumba, chamaria boa cumba. Ri também, por favor, senão eu fico sem graça. E a parte da família materna e paterna estavam perdidas no ocultismo.
Queridos irmãos e irmãs, o Papa João Paulo II diz que os católicos hoje vivem extremamente desorientados na fé. Não têm conhecimento de Sagrada Escritura, conhecem muito pouco da doutrina da igreja. E o que pode salvar o homem e levá-lo à verdade é o conhecimento de nosso Senhor e da sua doutrina, porque a palavra diz em João capítulo 8, verso 32: conhecereis a verdade vos... Só que como o profeta Oséias diz, no capítulo 4, no versículo 6, que o meu povo se perde por falta de conhecimento, Nossa Senhora em La Salette profetizou que os braços do demônio que regeriam a nossa sociedade, o mundo, seriam o braço do ateísmo, do comunismo e do espiritismo. A palavra de Deus diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, São Pedro pregando: pois debaixo do céu nenhum nome pode nos ser dado pelo qual devamos ser salvos. Que nome que é esse? É aquele nome que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se portanto confessares com teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Diz assim: só é salvo quem professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 846 que fora da igreja não há salvação. Ou seja, se Jesus também diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, o Espiritismo é uma religião satânica que nega 40 verdades da fé católica, que as pessoas que psicografam como Chico Xavier estava sendo guiado por demônios. E o que me preocupa, nós tivemos há um tempo atrás um programa no SBT do maior brasileiro de todos os tempos, e afinal ficou quem? Irmã Dulce e Chico Xavier. E numa nação com, dizem, 90% de cristãos, a maioria de católicos, um homem que se psicografava, que não era em união com o Espírito Santo, que não era guiado pela sabedoria divina, mas sim por demônios, porque o Espiritismo é uma religião guiada por demônios. Ele ganhou como o maior brasileiro de todos os tempos. Quantos católicos desorientados, quantas pessoas que oraram para ele e pensaram assim: mas o homem faz caridade, porque dá cesta básica para os outros, porque dá roupa para a criança. Se isso for necessário para herdar a salvação, o cara pode ser um adúltero, um mentiroso, um ladrão, um sem vergonha, um corrupto, e vai todo final de mês, pega a cesta básica, dá comida para a criança, faz caridade e abrigo de pobres, e quando chegar no céu diz assim: Jesus, eu vou conseguir a minha salvação, porque na verdade eu tive um coração caridoso e fiz o bem. Negativo. Para receber a salvação tem que seguir a Cristo, obedecer os seus mandamentos, frequentar sacramentos, lutar contra o pecado, viver a graça de Deus. Se cair, levanta. Mas no final de tudo, o que vai trazer a salvação não são simplesmente as suas boas obras, é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa verdade se encontra somente na Igreja Católica Apostólica Romana. Só nessa igreja tem a plenitude da verdade, que Jesus salva, que Ele é o Senhor das nossas vidas, e as pessoas estão desorientadas nesta verdade. Quando nós vamos pregar em televisão católica, chegam para nós e dizem assim: você não pode falar isso, você não pode pregar contra o espiritismo, você não pode falar contra o movimento gay. Por quê? Porque eles nos processam, porque eles vêm atrás de nós, porque eles querem trancar a nossa boca. Aí o padre Jonas da Canção Nova escreveu um livro contra o espiritismo, foi processado por um promotor da Bahia. O livro foi tirado de circulação, ele foi proibido de falar na televisão. Por quê? Porque está denunciando a obra das trevas. Satanás odeia a pregação profética, Satanás odeia a pregação da verdade. E a palavra diz em Efésios capítulo 5, versículo 11: não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. É necessário se levantar uma geração de profetas que esteja comprometido a falar a verdade, doa a quem doer. E se alguém chegar e dizer assim: você vai morrer, você vai perseguido, você vai ser preso, você olha para a pessoa e diz, 2 Timóteo capítulo 2, verso 9: a palavra do Senhor não se deixa acorrentar. Eu derramo meu sangue, mas a verdade de Jesus e a sua salvação, eu vou por ela até o final, até as últimas consequências.
Precisamos ser assim. Não podemos ter medo. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs, que a perseguição religiosa, ela não estoura no Brasil? Porque os pregadores se aliançaram com a covardia. O Papa Leão XIII diz que a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Quando os maus se levantam e os bons se calam, eles veem, esse povo é um bando de medroso, eles fogem à luta, eles não nos afrontam. Aquela marcha das vadias vai na Jornada Mundial da Juventude e se masturba com a cruz de Nossa Senhora diante de 3 milhões de católicos. Um gay fica de cabeça para baixo e uma feminista endemoniada, essas satanistas malucas, colocam uma camisinha na cruz e enfia no ânus do rapaz, em frente a 3 milhões de jovens católicos. E sabe o que acontece? Nada. Não se levanta vozes, ninguém dá ordem de prisão, ninguém processa, ninguém fala nada. E sabe o que eles dizem? Nós somos a minoria, mas nós conseguimos fazer uma passeata gay, nós conseguimos processar um padre católico, nós conseguimos ir para cima do clero da igreja, nós colocamos todo mundo em silêncio. Eles são o povo de Deus, mas eles têm medo de nós, eles têm medo da nossa anarquia, eles têm medo da nossa unidade, eles têm medo da nossa coragem de lutar pelos nossos ideais. E os católicos, um bando de camundongos, quietos, passivos, que não vão à luta, que não tem coragem de denunciar o mal, que não lutam por seus ideais. E aí quando isso acontece, os maus pegam força em cima dos bons. E quem toma o prejuízo? A nação inteira, porque é aprisionada pelo espírito do erro. E aí papai e mamãe, inseridos nessas mentiras, casaram na igreja católica. Seria bom se tivesse um encontro de casais de noivos, que ensinassem para eles os valores sacramentais, o que é uma vida a dois, e a verdade do sacramento dentro da igreja. Mas hoje em dia a gente chega na igreja católica e aprende em curso de casais de noivos que pode tomar método contraceptivo, aprende a evitar filhos. Não se fala muitas vezes, eu não estou falando que todos, mas muitos acontece isso. Não se fala que Jesus é o centro do sacramento, não se explica a casa sobre a rocha, não se ensina que Deus é amor e a união dos corações tem que estar ligada em Deus para um conseguir amar o outro com o coração de Jesus, dentro dessa união que se faz da vida sacramental. E aí o que aconteceu? Casou pela beleza do tempo, porque achava bonito, porque é bonito estar vestido de noiva, porque é bonito casar na igreja. Mas beleza de templo não sustenta sacramento, vocês sabem disso. Mas casaram na igreja, e depois que casaram, não sei se de manhã, de tarde ou à noite, minha mãe engravidou. E quando minha mãe engravidou, ela me consagrou aos demônios dentro do ventre dela. Porque minha avó, a fundadora do centro espírita, disse assim: Isabel, o Anderson vai ser um grande médium espírita, e consagra as entidades, a Iemanjá, ao Preto Velho, a linha dos caboclos, para que ele aprenda a desenvolver a aura das pessoas, e quando as pessoas vierem consultar com o seu filho, ele ajude na espiritualização da vida delas. E a minha mãe foi e me consagrou às entidades demoníacas, aos demônios dentro do ventre dela. Meu irmão, minha irmã, Santo Antônio Maria Clarete, fundador dessa congregação da Ave Maria, ele é o fundador da congregação de onde tem a editora da Ave Maria. Ele diz que o demônio sabe desde o ventre da mamãe como a criança vai ser, e se Deus tem uma chamada profética para ela para ser um servo do Senhor desde quando ela está grávida. E como o demônio percebe isso? Pela maneira com que a mãe se comporta e pela maneira com que a criança se mexe dentro do ventre. Para nós entendermos isso, não é uma coisa muito fácil, porque nós somos limitados, a nossa inteligência não chega perto da inteligência de um anjo, que Satanás, Lúcifer, era um anjo, e ainda continua com a inteligência angelical, e ele entende o que a criança vai ser quando está dentro do ventre da mamãe. E a guerra espiritual para acabar com aquela alma já começa desde o ventre, porque sabe que aquela criança pode ter uma chamada profética forte. E foi isso que aconteceu na minha vida. Minha mãe me entregou a Satanás dentro do ventre. Dia 18 de agosto de 1982 foi o dia do meu aniversário. Eu aniversariei recentemente, e digo para você com toda a verdade do meu coração, eu não ligo para presente atrasado, viu? Se quiser depois, você venha, que eu sou da Penha.
E lembro-me que desfrutamos desse nascimento, do amor do pai e da mãe de uma maneira muito bela, porque embora os meus pais não fossem pessoas de fé, eles tinham virtudes humanas, eram muito bons. Minha mãe desejou muito esta gravidez. O carinho, o afeto da família era uma coisa muito boa. Quando o papai chegava do trabalho, com os seus beijos, abraço, a sua presença, a brincadeira, aquele momento era o paraíso da alma da criança. Ver a reciprocidade de carinho, de afeto do papai e da mamãe, e eu recebendo aquele amor dos dois. E foi quando, meus irmãos, no 3º ano de casamento, no 4º ano de casamento dos meus pais, eu estava com 3 anos de idade, eles foram convidados para participarem de um encontro de casais com Cristo. E foram na paróquia sem ter noção do que iria acontecer na vida deles. Chegando lá, gente, uma mulher estava dando um testemunho das lutas que ela tinha sofrido no casamento dela, porque ela tinha casado com um homem muito bom. E no casamento, o homem me resolve cair no alcoolismo, virou um homem muito violento, batia nela, bebia demais, traía aquela mulher. Só que durante muito tempo ela resolveu rezar pela conversão dele e não abandonou aquele homem por nada, suportou a dor, perseverou. Depois de um bom tempo, o marido se converteu, e era bonito, né, quando ele chegava e dizia assim: olha, eu peço perdão publicamente mais uma vez pelos meus erros, e abraçava a esposa, se beijavam, e as pessoas ficavam comovidas com tal testemunho, porque quando Deus atua é uma coisa muito, muito, muito bela. No final da pregação dessa mulher, a minha mãe resolve ir conversar com ela, e conversa vai, conversa vem. A minha mãe disse que era uma católica diferente, e a mulher falou assim: mas como católica diferente? Ela disse assim: ó, eu sou católica e espírita. A mulher falou: olha, isto não está em unidade com a palavra do Senhor. E começou a mostrar para minha mãe os seus erros doutrinários, e pela graça de Deus, a minha mãe se converteu a Cristo. Se converteu a Cristo e começou a seguir o Senhor, renunciou ao espiritismo, fez a primeira Eucaristia e foi inserida na igreja católica. E o meu pai não. E porque o meu pai não começou a seguir a Cristo junto com a minha mãe estava forte, meu pai vulnerável. Infelizmente, ele deu uma brecha para o pecado. O pecado do adultério entrou na minha casa. Meu pai teve um rompimento conjugal com minha mãe por causa de outra mulher, e ele abandonou o lar. Queridos, a vida do seguimento a Jesus é uma vida cheia de dores e cheia de cruz. A palavra do Senhor diz em Eclesiástico capítulo 2 versículo 1: quando entrardes para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a sua alma para a provação. Quantas pessoas que chegam na igreja e começam a seguir a Cristo cheio de entusiasmos, e quando vem momentos de dor não suportam, sucumbem, caem, como que se a palavra do Senhor já não tivesse avisado desse caminho estreito e da dor que marca a vida daqueles que seguem a Cristo. O livro de Jó no capítulo 7 no versículo 1 vai dizer assim, ó: a vida do homem sobre a face da terra é uma luta. Salmo 33:20, são numerosas as tribulações do justo. Jesus disse em João capítulo 16 verso 33: no mundo vós haveis de ter aflições. E foi aflição sobre aflição, porque para uma mulher que ama o seu marido, que casa não por causa da beleza, não por causa do poder financeiro que ele possa ter, mas por causa que o ama, porque deseja na sua vida construir um lar, uma prole, e ainda mais a minha mãe que tinha acabado de conhecer a Cristo, educar os filhos na fé, e um pecado entra e traz essa ruptura, é uma dor insuportável. Só sabe explicar quem a teve. E qual foi a esperança da minha mãe? Segurar em nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz em Filipenses 4:13: tudo posso naquele que me fortalece. Ela começou a buscar o Senhor, começou a rezar, e quando ela chegou desesperada na igreja, dizendo que o marido tinha ido embora, a mulher mostrou a palavra de Atos capítulo 16 verso 31, onde está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E ela começou a buscar a Deus em cima daquela promessa, pedindo que houvesse uma intervenção da graça na família dela. Quem crê que o Senhor pode salvar a sua casa, que levanta a mão e diga glória a Deus. Você crê de verdade? Mas de verdade mesmo? Então por que você se desespera às vezes? Meus irmãos e irmãs, quando eu li a carta do apóstolo Paulo de Filipenses, quando ele está falando lá no capítulo 4 e no versículo 6, eu vou até abrir aqui para ver como ele diz.
Ele diz assim, ó, não vos inquieteis com nada. Começa assim: apresentai em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças, e a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, se vocês estão rezando, se vocês estão buscando, não deixe que nada tire a paz dos vossos corações, porque nós temos que entender que a conversão da nossa casa é um desejo profundo, em primeiro lugar, de Deus. Foi Cristo que nos amou primeiro, é Ele que dá a vida da cruz. Só que o que nós precisamos ter consciência é da necessidade dessa busca. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 6, verso 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em... Quando eu digo para vocês o reino de Deus e a sua justiça, o que você entende por reino de Deus? Por buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Fala aí, galera. Buscar a vida eterna, mais o que? Buscar a salvação. Irmãos, tudo que vocês falaram é bonito, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é isso. Sabe o que é? Jesus disse no Evangelho de São Lucas, acho que é capítulo 17: o reino de Deus está dentro de vós. Sabe o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Se ele está dentro de vós, significa que buscar em primeiro lugar é ter comunhão de vida interior com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa está na unidade com Deus, e quando ela é regrada na sua vida de oração, o Espírito Santo gera na alma dessa pessoa uma coisa chamada confiança em Deus. E se a palavra diz em Isaías capítulo 43, versículo 13, que agindo Deus, quem impedirá? Quem confia no Senhor não desespera, porque a palavra diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, e quem te tira a paz é Satanás, porque um coração agitado não consegue rezar, e quem não confia em Deus não recebe as suas graças, porque nosso Senhor disse a Santa Faustina que a coisa que mais desagrada o coração dele é a falta de confiança na sua misericórdia. Chacoalha essa pessoa que está do seu lado assim e fala assim: bora confiar em Deus, irmão, confia em Deus, espera nele e ele agirá, espera nele e ele agirá. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu confio na sua misericórdia e te entrego nesta manhã a minha família dentro do seu sagrado coração, e confio na sua misericórdia que a minha família contemplará a sua glória. E a minha mãe foi e começou a rezar. E eu, com saudade do pai que estava comigo todo dia, e aquela ausência dele, comecei a chegar para a mamãe: mamãe, cadê papai? E ela, como psicóloga formada, conhecedora do comportamento humano, falou: como eu vou explicar para o meu filho que o meu marido foi embora? Porque a criança, quando há um rompimento conjugal, ela não assimila que o pai abandonou a mãe, mas assimila que abandonou ela. E um sentimento de rejeição inoculado numa criança com 3 anos de idade, ela saberia dos problemas que poderiam ser dados. E aí na primeira semana ela disse que meu pai estava trabalhando, na segunda semana, na terceira, e depois de um mês ela teve que explicar que meu pai tinha ido embora de casa. Todas as crianças que são filhos de pais separados sofrem problemas gravíssimos dentro de si, porque rompe com o projeto de Deus e fica faltando aquilo que o Senhor sonhou para a família. E as consequências não são poucas, gente, não são poucas. Lembro-me que um dia eu fiquei com dor de cabeça, com diarreia, com febre. Minha mãe não tinha dinheiro para me levar ao hospital. Ligou para o meu pai e disse assim: Luiz, o Anderson está doente e eu não tenho como levá-lo ao hospital. No momento de lucidez, papai foi até em casa, me pegou, subiu as escadas, e quando eu avistei que ele me pegou para ir ao hospital, eu fui para cima dele, pulei no colo dele, comecei a beijar a sua face. Eu comecei a dizer da alegria de ver ali papai, que saudade, comecei a beijá-los. Aí ele disse assim para mim: filho, vamos para o hospital, o papai está com o carro aqui embaixo. Aí eu pedi para ele esperar um pouco, porque eu queria brincar com ele. Então fui, peguei a bola de capotão, o peão, o robozinho que tinha ganhado, e comecei a brincar com meu pai. Ele ficou muito sem graça e olhou para minha mãe e disse assim: Isabel, você me liga tarde da noite para levar o Anderson ao hospital, e quando eu chego aqui ele está brincando de bola, de robô. Minha mãe ficou sem graça, gente, porque pensou assim: o Luiz
pensou que liguei para ele, para que ele viesse aqui em casa para que eu pudesse vê-lo. De fato, minha mãe estava morrendo de saudade do meu pai, mas a finalidade primeira não era a vontade de vê-lo, mas a saúde do filho. Como ela estava com necessidade financeira, não tinha como, e gritou para o pai. Mas um teólogo chamado Antônio Royo Marim diz que uma pessoa que está no pecado mortal, ela perde a caridade da alma. O Padre Pio diz que quando nós pecamos mortalmente, nós expulsamos Deus da nossa alma. A nossa única graça que nós temos de importante, depois que nós pecamos mortalmente e que nós ainda permanecemos vivos e o demônio não nos mata, é porque o anjo da guarda não nos abandona, diz o Padre Pio. Mas Deus sai da nossa alma. E o que acontece? Quando Deus sai da nossa alma, se perde o amor, se vive o egoísmo. E quem vive o egoísmo não se importa com os outros. Até um pai, numa situação de impureza e de adultério, não consegue ser um bom pai. Porque o pecado da impureza, quando gruda no homem, ele é tão dilacerante que ela perde o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é aquele que cuida, é aquele que está próximo e que não abandona. E quando eu estava mal, que o meu pai chegou em casa e eu comecei a brincar com ele, era para mostrar assim: papai, quando o Senhor está longe de mim, eu fico doente, mas quando o Senhor chega próximo de mim, me dá afeto, me dá carinho, me dá amor e me dá a sua presença, eu fico curado. Era para mostrar para o meu pai: pai, quando o Senhor está perto de mim, eu sou aquilo que Deus sonhou para nós. A nossa família é restaurada, a nossa família é curada, a nossa família é abençoada. E agora eu pergunto para vocês que estão aqui presentes no nosso meio: você que é papai, como você tem tratado seus filhos? Você tem dado afeto para eles? Carinho? Presença? Você tem sido aquilo que Deus sonhou para a sua família? Porque nós falamos tanto em conversão, e o nome desse encontro é Convertei-vos. Mas eu nunca me esqueço, quando eu fui num congresso de pregadores, e o pregador disse que teve um homem, que chegou, uma mulher, que chegou dentro da igreja com um colchão. E o padre falou assim: o que você está fazendo com esse colchão aqui, minha filha? Ela disse assim: padre, eu vou morar aqui na igreja. Mas padre, como assim? Você é casada, você tem o seu marido. Ela disse assim: não, padre, é porque aqui na igreja, para todo mundo, o meu marido é um santo. Ele é cordial, respeitador, solícito, ajuda todo mundo. Agora vai conviver com aquele infeliz dentro de casa, para você ver quem ele é de verdade. É um bruto, é um arrogante, é uma pessoa com temperamento difícil. De que graça tem você vir na igreja, cantar, dar glória a Deus, aleluia, abraçar os irmãos, e dentro da sua casa você ser um crápula? Santo Agostinho diz que aquele que não se assemelha a Deus se assemelha ao demônio. Do que adianta ser dentro de casa, a tua casa doméstica parece um ringue de boxe, palavras ofensivas, intrigas, falta de perdão, mágoa, ressentimento, pessoas irascíveis dentro do lar, que não mostra nenhum testemunho. Na igreja é uma beleza, e dentro da casa é uma podreira. Fala assim: Deus me livre, Senhor. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala assim: como que você é dentro da sua casa, meu queridão? Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa casa é o lugar do amor, a nossa casa é o lugar da paz. É ali que nós devemos viver de maneira muito coerente o nosso cristianismo. Porque, maridão, essa tua esposa que Deus colocou do seu lado, é a mulher que você tem que doar a sua vida por ela. Você tem que amá-la profundamente. A Bíblia diz em Efésios 5:25: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe qual que é a sua tarefa pela sua esposa, maridão? Se necessário, morrer por ela. Ô minha queridona, tá vendo essa coisa linda aí que tá do seu lado? Esse maridão todo bonitão, cheiroso que você tem? Na época do namoro era mais cheiroso, né? Mas tudo bem. Aqui ó, é para você amá-lo, respeitá-lo, viver uma alegria. Eu estava numa aula de espiritualidade, em que o professor de teologia dizia assim: quando você chega em casa, o marido está chegando em casa do trabalho, a mulher tem que esperá-lo com tanta ânsia, da mesma maneira com que ela vai se encontrar Jesus na Eucaristia. O coração tem que queimar. O esposo tem que olhar no relógio: nossa, estou chegando em casa para ver a mulher da minha vida. Aí você chega e fala assim: Anderson, não é meio utópico essa visão sua? Bom, pelo que eu leio na Bíblia, no sentido de amor, e pelo que eu já li de vida conjugal, não é utópico coisíssima nenhuma. No ano passado, eu fui pregar no carnaval, e o Paulo, o nosso coordenador, ele foi dirigindo o carro. Então foi eu, ele, a Rosana e minha mãe. A gente viajou o Brasil inteiro, cortando para tudo quanto é canto, o jeito daquele homem com aquela esposa e daquela esposa com ele.
mais de 30 anos junto, um afeto, um carinho, um respeito de um para com o outro, que é uma coisa notória. As pessoas do encontro notavam um fazendo carinho no outro, meu benzinho, com cuidado, com generosidade. Isso que a igreja precisa de ver, a conversão dentro do próprio lar, porque ali não se fala bem, ali se vive bem. E isso que é a alegria da nossa alma, viver o amor aonde o Senhor mais quer para nós. Isso que é a verdadeira conversão, meus irmãos, viver o amor. E aí, eu quis mostrar para o meu pai: papai, quando eu estou doente e o Senhor chega perto de mim, eu fico curado. Isso mostra para o meu pai que eu não precisava de medicamentos, eu não precisava de ser internado, eu precisava do amor do Pai. Mas ele naquele momento viu, não foi tocado o suficiente para retornar para o lar, continuou com a amante dele e deixou o filho dilacerado pela dor e a esposa sem o homem da vida dela. Eu comecei a ir aos finais de semana para a casa do pai, e um dia ele me levou de manhã na segunda-feira para a escolinha e disse assim: Anderson, o papai quer te dar uns bons conselhos, seja um bom aluno, respeite os professores, tire boas notas para que futuramente você curse uma faculdade e tenha uma boa família. Deu conselhos bonitos. Eu cheguei e disse assim: papai, eu vou fazer tudo isso que o Senhor está me pedindo, mas eu também quero te fazer um pedido. Abre para mim aqui, Lari. O papai disse assim: o que você quer? Eu sei que beber no bico não é muito bonito, mas é o que temos para agora. Minalba, propaganda gratuita. Depois que meu pai disse tudo isso, eu falei: papai, sim, eu obedecerei ao Senhor, mas eu também quero te pedir algo. Ele falou: o que foi? Eu falei: pai, volta para casa porque eu sinto falta. Ele ficou sem graça, porque não é normal uma criança de 4 anos de idade chamar um pai à responsabilidade. Ele disse que não voltaria para casa porque não se dava bem com minha mãe, deu as desculpas esfarrapadas dele, e um sentimento de vingança veio dentro do meu coração. Já que meu pai não quer voltar para minha casa, por que eu tenho que obedecê-lo e respeitá-lo naquilo que ele pede para mim? O espírito do Jiraya me pegou ali naquele momento. E aí, com a minha vingança, eu comecei a mostrar para ele como se luta. Com 4 anos de idade, a professora de uma escolinha que eu estudava, chamada Lira Maternal, chamou a minha mãe e me convidou para me retirar da escola, porque o meu comportamento era muito difícil, eu atrapalhava o rendimento escolar das crianças que estavam do meu lado e que não dava para continuar comigo. Então, com 4 anos de idade, eu fui expulso da minha primeira escola. Eu fui para uma escola na mesma rua do lado, chamado Caracol, a mesma coisa, fui expulso também. Aí minha mãe, católica, falou assim: já sei a salvação do meu filho, vou matriculá-lo num colégio católico de freiras, de padres, lá em Santana. O nome do colégio, Luísa de Marilac. Quando eu entrei na escola, a irmã Celeste e a irmã Inês, que eram as freiras inspetoras, estavam lendo o livro do Apocalipse e o capítulo que falava da manifestação do anticristo. E quando elas estavam lendo e elas me viram num intervalo fazendo as minhas peripécias, uma olhou para a outra e disse: ele está no meio de nós. Fui expulso desse também. Depois fui para um outro colégio católico, Madre Mazarello. Imagina, as freiras tinham que usar caneleira. O que eu batia naquelas freiras, cara, vocês não tinham noção. Eu via a irmã de longe, vinha correndo, mirava na canela, pau! As irmãs falavam: o que você tem? Eu falei: sou primo do Jiraya. Fui expulso dessa escola também. Depois fui para uma escola outra particular, Saá, expulso também. Depois eu fui para o Joaquim Leme do Prado, expulso também. Para resumir, a minha vida escolar não foi muito bonita não. Eu repeti 8 anos e fui expulso de 6 escolas. A terceira série eu fiz ela 3 vezes. Minha mãe falou: não é possível, você gosta muito da professora Cida, meu. 3 vezes. Quando eu estava repetindo a 4ª, eu fui e comecei a fazer a recuperação, porque eu estava mal de matemática. E aí no dia da prova eu tinha aprendido tanta expressão que chegou no dia da prova, era só esse tipo de conta. E o que aconteceu? Eu estava craque de tanto estudar. Eu sei que na prova de recuperação, que estava definindo se eu iria fazer a terceira série a 4ª vez ou não, eu tirei 10 na prova. Quando eu cheguei em casa, eu mostrei a prova para minha mãe, ela chorou e colocou no quadro. O único 10 da vida do filho, porque as notas comuns que eu tirava era 0, 1, 2, 3. Quando eu tirava 3,5, eu dava um glória a Deus. Estou melhorando. Se não fosse essas dificuldades na minha vida escolar, um primo meu começou a me apresentar coisas de pornografia, revistas pornográficas,
filmes pornográficos e todo o sentido do respeito que um homem tem que ter por uma mulher, no sentido da vida moral, sexual, foi adulterado dentro de mim, porque eu fui aprendendo desde a minha infância a cultura do prazer e não do respeito e não da doação. Um pouco mais para frente, eu estava com 10 anos, um primo meu, que era homossexual e macumbeiro, hoje é convertido e pai de família, era gerente de uma casa noturna, e aos domingos tinha a baladinha da matinê. Ele começou a me levar para aquele lugar, e como ele era gerente, não tinha censura para me entrar. E o que é difícil? Como eu não tinha referência de comportamento de pai, eu comecei a entrar naquele lugar e vi o quê? A molecada ficando um com o outro, a galera bebendo, se embriagando, fumando, usando drogas, com um palavreado que não agrada a nosso Senhor, com conversas impúdicas, maléficas, e um comportamento totalmente pecaminoso. E como naquela idade eu precisava de uma referência, eu comecei a copiar o modelo de juventude da época. Então eu comecei a aprender a pornografia, esse negócio de fica com uma garota aqui, fica com outra garota ali. Isso tudo foi corroendo a minha alma e tirando a virtude. Eu ia para a catequese, mas imagina, gente, a minha paróquia era da teologia da libertação. A gente recebia camisinha na própria paróquia, porque diziam assim, ó, usa a camisinha para você não ser contagiado pelo vírus da AIDS. Você pensa que na minha primeira catequese eu aprendi sobre confissão, quem que é Jesus sacramentado, a vida da graça? Não aprendi nada disso. Os meus coordenadores de catequese, íamos fazer retiro, eles levavam uma caixa de isopor cheio de pinga dentro, todo mundo bebendo, e no intervalo do retiro, os meninos transando com as garotas no meio do mato, embriagados, sem vida da graça. Não tinha pregações concretas, proféticas, que ensinavam do amor de Deus. Essa praga, esse câncer dessa teologia da libertação de cunho comunista, marxista, essa loucura que entrou na igreja do Brasil e perverteu a doutrina, veio de encontro com a minha vida, porque quando a gente chegava no confessionário, tinha dentro do confessionário uma plaquinha com vidro e dentro uma camisinha escrito, em caso de urgência quebra o vidro. A minha mãe querendo me dar educação moral, querendo me salvar do pecado, eu estando no mundo sendo contaminado, abandonado pelo pai, com más companhias, a molecada da rua só falando de pornografia. Ufa, meu filho vai para a catequese, e chega na catequese, o que aprende? Doutrina pérfida, mentira, satanismo puro, vergonha para a nossa santa igreja, que tem a doutrina pura, imaculada. Quando pessoas entram dentro dela perversas, pervertedores, iníquos, propagadores da mentira, do erro, e faz o quê? Vai danificando a alma da criança desde a infância dela. Por quê? Porque a mentira corrompe a alma, e não tinha como aprender a verdade. Até na minha história de igreja foi difícil. Estando nesses ambientes, a molecada começou a falar que a melhor coisa do mundo era o sexo, porque tinha que transar com um monte de garotas. E naquela época o Senhor ainda estava preservando a minha castidade. E foi quando eu comecei a ir para as baladinhas mesmo, com 13, 14 anos, arrumava RG falso e estava juntando dinheiro para sair com prostituta. Foi quando apareceu uma moça na minha vida que eu perdi a minha pureza, onde passa um boi, passa uma boiada. Comecei a sair com um monte de garotas, mulheres casadas, prostitutas e balada de segunda a segunda-feira. Como eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu conheci um rapaz que na época tinha fama, o grupo de pagode dele na época estava em alta, ganhando prêmio na MTV, cheio de show, tinha muita grana. Nós fizemos amizade, ele passava em casa de BMW importado, íamos para casa de prostituição, para as baladas, bebendo uísque envelhecido caro, champanhe com fio de ouro dentro, chegando nas baladas, nos camarotes, com fama, fazendo programa de rádio. E no mundo, as garotas gostam disso, de garotos populares, de garotos que podem colocá-las dentro das casas noturnas gratuitamente, que são conhecidos, e vivendo uma vida destruída, sem paz. Comecei a fazer promoção de festa, nas festas que eu fazia na rua. Pegava o quintal da minha avó, que era um quintal grande, eu lotava 300 pessoas para ir para uma festa. A entrada da minha festa era o quê? 2 litros de pinga, cocaína, maconha, êxtase, à vontade. Como as pessoas têm disposição. O sacerdote deu uma bronca no povo da paróquia, dizendo assim: olha, a gente abre a inscrição do evento para vocês, e tem que começar a colocar na internet que está sendo abrida para os outros, porque tem pessoas de outros estados querendo vir no evento, pessoas de outra região. Mas é assim mesmo.
Tem alguns que por evangelho é um sacrifício tão grande seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, é uma dor tão grande se converter, sair da minha cama cedo, da minha vida de poltronice, ficar escutando a palavra de Deus, esses pregadores que ficam falando de moral, de vida de oração, de conversão. Não, eu quero a minha vida do jeito que levo, eu vou, e no final da minha vida a misericórdia do Senhor vai ser grande, porque aliás, para que tanto radicalismo? Para que ficar 2 dias sentado escutando a palavra do Senhor? Isso mesmo, otário, vai indo desse jeito, depois você vai morar no inferno com Satanás e os seus anjos e beber o preço da sua condenação. Mas para você que veio aqui, segure que o Espírito do Santo do céu vai descer sobre a sua alma, e nós vamos receber a graça, a palavra, porque quem quer, receba da graça do Senhor. Vamos buscar, vamos ter fidelidade com Deus, vamos amar a nosso Senhor, vamos lutar para vivermos a vida da graça. Mas é impressionante, tem um povo que é lerdo para seguir a nosso Senhor, é um bando de preguiçoso para sair, para ficar madrugada, para ir para a bebedeira, para fazer coisa errada, tem uma disposição. Agora para passar 2 dias escutando a palavra do Senhor, como irão ao céu essa raça? Como irão contemplar a Deus, essa geração de preguiçosos, que você tem que ficar insistindo para a pessoa, aí vai lá e fala que o encontro é R$10, nossa, mas que caro, seu miserável infeliz. Será que essa pessoa não entende que a saúde que ela tem para trabalhar, que o dom natural que ela tem, que a força física que ela tem é graça de Deus? O ser humano é muito medíocre, o homem sem Deus ele fica um bicho, pior que um animal, ele perde a noção das coisas certas. E aí, meus irmãos, cada vez mais declinando na minha vida, porque a palavra diz em João capítulo 8, verso 34, aquele que se entrega ao pecado torna-se seu escravo. E as pessoas com que eu andava eram pessoas de má índole, que só queriam saber disso. E eu lembro que nesse período eu sempre, na escola, quando tinha peças de teatro, eu gostava de atuar, gostava de escrever os roteiros, e sempre fui muito desinibido para isso. Aí eu comecei a ir para a Rede Globo, para o SBT. Eu dizia para os meus amigos, o dia que eu for famoso, eu vou ter bastante dinheiro, a gente vai construir uma mansão, vai fazer festa todo final de semana, e vamos ter todas as mulheres do mundo aos nossos pés. Eu com uma vida rasteira, sem ideal, sem bons propósitos. A dor da minha mãe, cada vez que eu saía, ela se prostrava na presença do Senhor e ficava rezando, pedindo a minha conversão. Senhor, salva o meu filho, tira-o dessas más companhias. Quantas encrencas que eu já não tinha arrumado, quantas vezes que eu já não tinha sido jurado de morte por causa das minhas encrencas por aí, e minha mãe buscando ao Senhor e pedindo que a graça dele entrasse na minha vida. Olha só, eu sei que tem mães aqui que estão com problemas com o filho, com dependência química, com o casamento estragado e com dificuldades na vida. A minha mãe rezou muito, mas rezou de verdade, e a palavra de Deus diz em Judite capítulo 4, verso 12: estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Meu irmão, minha irmã, se nós queremos receber a graça, tem um preço, e o preço é esse: estar na presença do Senhor em contínua súplica, em jejum, em oração. Vai dizer o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus propôs uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Eclesiástico 18, 22, nada te impeça de orar sempre. Gente, a metodologia é essa. Só que graças a Deus, nós estamos numa era cibernética. E eu fazendo uma pesquisa na internet, descobri um site poderoso, que ele dá toda uma linha para os pais levarem o filho ao processo de conversão. Você tem caneta e papel aí que eu vou te dar esse site aí? Eu gostaria que você acessasse e que você divulgasse no seu Facebook, porque isso é muito louvável. Quem quer conhecer o site que vai fazer você ter a vitória pela oração, levanta a mão para o alto e diga aleluia. Você quer mesmo? Olha para essa pessoa. Você quer mesmo essa vitória? Olha para essa pessoa e fala. Já está com o papel e com a caneta aí? Olha o site www.joelhonochão.com. O céu se abre, a resposta vem para a sua vida, porque é assim que é. Rezou, recebeu a graça do Senhor. Pode aplaudir com força, porque aqueles que colocam o joelho no chão é aqueles que têm a vitória na mão. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo,
O vosso adversário, ele anda como um leão ao vosso derredor, procurando a quem devorar. Resistires forte na fé. Evagrio Ponte, um monge católico, diz: ai que bonitinho, o povo aqui é comportado. Diz que quando você se coloca em oração para se aproximar do Senhor, os demônios têm inveja que você pode se comunicar com Deus, e eles não, eles vêm para atrapalhar, para arrebentar a sua vida de união com Deus. É uma luta espiritual muito grande. Só que você tem a graça do seu lado e precisa perseverar. Quanto mais a minha mãe rezava, mais eu piorava. Nesse período, ela rezando para o meu pai voltar, ele fez um filho numa outra mulher, e as pessoas diziam para minha mãe: Isabel, esse é o seu Deus? Você se converte, o teu marido vai embora, arruma uma amante, tem um filho nela. O Anderson não para de repetir, é um garoto problemático, com mau comportamento. Quando entrei na catequese, eu também fui expulso da catequese. Falou: seu filho não fica nem na catequese, fica passando de escola em escola, não gosta de trabalhar, não tem responsabilidade para nada. E esse é o Jesus Cristo que você serve? Volta aqui para as entidades do centro, que eu te garanto que as entidades vão trazer o seu marido de volta. E aí foi nesse período que chegou um amigo meu e disse assim para mim: Anderson, você precisa ir numa balada chamada GLS. Eu falei: o que é isso daí? Nossa, alguém já mandou um nosso aí, né? Balada GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Eu falei assim: irmão, eu não sou a favor desse negócio de gay não, porque Deus é tão santo. E primeiro eu falei a frasezinha para ele, né, que a gente brinca no mundo. Eu falei assim: irmão, homem com homem dá bicho no pé, e mulher com mulher dá jacaré. Aí ele deu risada. Eu falei: irmão, se Deus quisesse homem com homem, ele não teria criado Adão e Eva, ele teria criado Adão e Ivo. Ele falou: não, vamos lá, porque lá tem as lésbicas e elas ficam se beijando entre si. Aí você entra, pega uma aqui, pega uma ali, pega uma ali. Eu falei: vamos lá. Quando eu cheguei na balada, tinha o cara dançando o gogo boy dentro da jaula, de roupa íntima, com óleo no corpo. Ele falou: você vai ver quando esse cara descer da jaula. Quando ele desceu da jaula, a mulherada vinha em cima, começou a alisar, o cara começou a pegar todo mundo. Eu falei: amado, o negócio aqui é do fervo. Aí eu olhei o cara todo fortão, falei: não, vou entrar na academia, malhar para ficar fortão, né? Então, inclusive, vai mesmo. Eu tô indo, né, fazendo elíptico, né? Eu vou na academia, faço aeróbico. Só que aí depois a gente faz uma semana de academia, 2 dias de retiro é o suficiente para acabar com a sua semana. O Paulo foi com a gente para a missão e a Osana no carnaval. Pergunta o que o povo faz com nós na missão. Brasileiro, se você não comer até o último grão de arroz, fica bravo e manda colocar, repetir 3 vezes. Aí eu fui para a academia, comecei a malhar, fiquei fortinho, comecei para esses lugares. As coisas que se vivem afastado do amor de Deus é terrível. E a palavra diz em 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Alguns jovens chegam para mim e perguntam se é lícito ir para essas baladas, se pode, se não pode. Gente, São João Maria Vianney diz que quando você vai num lugar desse, o anjo da guarda fica para fora, os demônios te acompanham para dentro. Padre Pio disse que os demônios cercam como no muro esses ambientes pérfidos onde tem pecado, imoralidade, agressividade, palavras que ofendem a nosso Senhor, drogadição, bebedeiras. Uma pessoa que vive o amor de Deus não precisa frequentar esses lugares, porque a alegria dela está onde estava de Nossa Senhora. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. A nossa alegria tem um nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E quando o Papa Bento o Papa Bento XVI assumiu, ele disse uma frase que eu não esqueço até hoje ela: Jesus não tira nada, Ele dá tudo. Quando as pessoas começam a buscar muito, o Padre Léo, ele disse uma coisa muito bonita: para as pessoas é muito difícil buscar as coisas do alto, porque elas são muito apegadas às coisas da terra. E frequentando esses lugares, aprendendo coisas erradas, foi quando eu comecei a me relacionar com garotas que eram lésbicas. E com uma, que eu tive um contato mais forte dela, nós começamos a fazer coisas terríveis. Tirava fotos pornográficas um do outro, e quando uma menina chegava perto de mim, eu mostrava a minha foto e dizia assim: ó, aqui está como eu vim ao mundo. Se você quiser ir comigo para o motel, vamos. Se não quiser, você vai embora, porque eu não tenho tempo para perder com conversa fiada. E aí, nesta vida iníqua, fazendo essas coisas erradas, e minha mãe na oração. Eu acho que você já escutou aquela frase: se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Minha mãe já estava rezando faz tempo, e o Senhor precisava, depois de 15 anos, dar uma resposta. E aí o Senhor me trouxe por um momento de dor na minha vida. Eu tinha um relacionamento com uma garota, nós terminamos, era num domingo. No domingo eu não fui trabalhar, porque estava chateado.
quando eu fui na segunda-feira, o rapaz do trabalho começou a zombar de mim, perguntando: ei, você não veio trabalhar ontem porque você saiu com o seu namorado? Brincando comigo, zoando. Aí eu catei a foto e falei assim: ó aqui meu namorado. Ele falou: mas por que essa foto? O que você faz com ela? Eu disse que eu andava com ela na bolsa, mostrava para as garotas, Ele disse assim: rapaz, sobe lá no segundo andar da empresa e mostra para os funcionários e ensina a galera como que você faz isso, porque a gente também quer aprender. Quando eu subi lá tinha mais ou menos uns 15 funcionários. Quando eu mostrei a foto, veio o primeiro soco na minha cara, eu caí no chão, eles começaram a cuspir em cima de mim, pisar em cima de mim, me bater violentamente com força, e ali naquele momento de chão, eu comecei a derramar muitas lágrimas. Mas sabe qual foi a coisa mais interessante e bela? As lágrimas que estavam caindo em minha face não era tanto por causa da dor física que eu estava sentindo, é que foi no meio do fruto do meu pecado, de uma desgraça profunda que eu estava vivendo, uma dor terrível na alma. O Espírito Santo me deu uma clarinada, e ali começou o meu processo de conversão. Sem alguém falar, eu entendi: o que eu estou vivendo nesse momento são fruto das minhas escolhas insensatas. E ali naquele momento eu falei assim: socorro, Jesus. É tudo o que o Senhor queria escutar. Santo Agostinho, lá naquele livro lá que a gente divulgou bastante por aqui na paróquia, o Confessai-vos Bem, ele disse que ele estava rezando por um conhecido dele que vivia toda semana no prostíbulo, e ele rezou há anos e o cara não saía. Aí um dia, esse rapaz estava dentro do prostíbulo, ele arrumou uma confusão, e um cara chegou lá com um pedaço de pau e começou a bater tanto naquele homem, deu tanta paulada, que nunca mais ele voltou para o cabaré. Aí o Santo Agostinho fala assim: o que muitas vezes a oração não consegue, umas boas pauladas conseguiu. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, você está precisando de oração ou de paulada? E aí, meu internauta, oração ou paulada, rapaz? Eu tô olhando pra sua cara assim, ó, tá vindo do céu um de beisebol. Olha aqui, eu sei que naquele momento eu pedi socorro. Eu cheguei em casa abatido, contei pra minha mãe o que tinha sucedido comigo. Ela rezou por mim, chorou junto comigo, e depois de uma breve oração, apareceu uma amiga que me levou na missa de um padre muito abençoado, um homem do Cristo. E ali eu conheci alguns jovens, nós começamos a trocar conversas, porque naquela época não tinha muita facilidade com a internet, trocamos telefones. Eles começaram a me levar para encontros da igreja. E foi quando teve um final de semana que eu fui num retiro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Jarinu, com um pregador de Marília chamado Farias. Inclusive o Adriano, ela da paróquia lá, participa. Levanta a mão, Adriano, para você ficar famoso. Depois adiciona ele no Face. Ele é lá da paróquia do Farias. E quando eu fui naquele encontro, eu estava extremamente necessitado da graça, porque é muito bom quando o Senhor produz essa angústia dentro de nós, esse sofrimento, que não tem homem nenhum que é capaz de tirar, e nada fora o amor de Deus é capaz de te saciar. Isso o Senhor faz com uma provocação muito grande, para você entender que só o amor de Deus pode levar a alegria completa. E quando eu cheguei lá no encontro, aquele louvor entusiasmado, o cara que estava lá, o Mauricião, nossa, o cara é muito doido, aquele entusiasmo. Eu estava com 19 anos, gostando de tudo aquilo, o povo rezando com fervor, uma alegria na busca do Cristo. Eu fiquei muito contente quando eu vi o Farias começando a pregar a palavra de Deus. Eu já tinha participado de diversos encontros de jovens, mas gente, a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, eu não sei se é 29:18, que aonde não há profeta, o povo vive sem freios. Tem uma tradução da Bíblia do Peregrino que diz isso. E é tão importante quando uma pessoa contundente vem com uma mensagem profética, que ela exorta, que ela te ensina, que dá uns berros, que te mostra o caminho da verdade, porque desperta a consciência da pessoa adormecida. E ele começou a denunciar pecado, ensinando a Bíblia. Ele catava, porque lá no encontro ele catava, pega tal, porque ele é muito conhecedor da palavra do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, Jesus diz para o diabo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra vai alimentando a nossa alma, vai trazendo cura.
O Salmo 106:20 vai dizer: o Senhor enviou a sua palavra para curá-los e livrá-los da morte. E aquela palavra começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a sentir paz, alegria. Chegou a noite, foram para o monte pedir batismo no Espírito Santo. Você imagina a noite, 11h30 da noite, aquele povo alegre, entusiasmado, cantando louvores ao Senhor, rezando em língua, chorando na presença de Deus. Eu olhava aquilo do meu lado e falava: Jesus, eu nunca vivi essa experiência na minha vida. Eu fico numa balada com aditivos, procurando pinga, procurando, eu usava muito lança-perfume, essas coisas para me sentir feliz. Mas aqui algo é diferente. Eu não tinha explicação concreta para externar, para verbalizar aquilo que eu estava vivendo, mas dentro de mim a experiência era magnânima, era uma alegria profunda, essa entrada do Cristo na nossa alma. E no momento do louvor, o Espírito Santo veio na minha vida. Eu fui batizado naquele momento, mas eu lembro, gente, que eu fiquei tão entusiasmado que eu não conseguia ficar parado. Eu comecei a torcer meu corpo, eu ajoelhava, eu levantava, eu corria no meio do mato. Eu sei que no momento de, claro, imaturidade na fé, eu comecei a pedir para Jesus aparecer, porque eu estava com tanto amor pelo Cristo que eu queria tocá-lo, eu queria abraçá-lo. Porque quando você está numa situação de desgraça, na situação de pecado, numa tristeza profunda, a sua vida sem sentido, e Jesus entra e Ele dá um novo vigor na sua alma, Ele apresenta uma alegria que só o céu pode te dar, e junto com isso vem o quê? Vem a esperança. Gente, nós aprendemos na teologia que a esperança é uma virtude teologal. O que é uma virtude teologal? É algo que só Deus pode dar para o homem. O homem não fala assim: hoje eu quero ter esperança, estrala o dedo e dentro da alma dele entra isso. Não, é só Deus que pode dar a virtude teologal, que são 3: fé, esperança e a caridade. E a esperança que o Senhor dava no meu coração, que eu poderia ser alguém, que eu tinha esperança de trabalhar, de ter família, de conquistar coisas boas para mim, de seguir a Cristo, de ter alegria na minha alma, foi uma coisa maravilhosa naquele momento. Eu sei que terminou a oração e eu não conseguia dormir. Eu estava apaixonado por Jesus. Cheguei à noite para a molecada que estava lá no encontro junto comigo e falei: por favor, me ensina a palavra. Eles começaram a me ensinar a palavra. Fomos dormir mais ou menos umas 4h30, 5 da manhã. De manhãzinha acordado, tomando banho, o primeiro lugar da cadeira para escutar a palavra, porque estava muito bom o encontro. E quando terminou, eu voltei para casa. Normalmente terminava no almoço, porque eles moram em Marília, é um pouco distante. E quando eu voltei e cheguei em casa, nossa, imagina, né? 19 anos parecendo um furacão. Minha mãe estava varrendo a sala, eu abri a porta. E aí, mãe? A paz de Jesus, amor de Maria, glória a Deus, fogo em cima, embaixo, na esquerda e na direita, e o poder da glória do fogo. Minha mãe olhou para mim assim: aonde te levaram? Eu falei naquele encontro que a senhora rezou 15 anos para que eu fosse. E mãe, o encontro foi assim, que o pregador falava assim, eu todo entusiasmado, né? Eu falei: mãe, aconteceu uma coisa muito bacana no encontro. Mas o que foi, meu filho? Eu falei: aprendi a risar que nem a senhora. Como? Catei a mão dela. Ela foi, começou a rir que nem você. Eu falei: para de rir, vamos rezar. Começamos a rezar em casa e consagrar o lar. Eu falei: mãe, a pregação que eu mais gostei no encontro foi uma chamada Vida Nova em Cristo. E eu já voltei com um capítulo da Bíblia na cabeça. Eu falei: mãe, 2 Coríntios 5:17, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, eis que tudo se fez novo. Minha mãe olhou e falou: nossa, o encontro foi bom, hein? Aí eu falei: mãe, eu quero me desvencilhar daquilo que me afasta do Senhor. Eu peguei as revistas pornográficas, filme, telefone de garotos que eu saía, CDs com músicas profanas. Falando em CD de música profana, nós estamos aqui com o irmãozão aqui, o Fabiano, há um mês aí lançou um CD. Levanta a mão aí, Fabiano. Lançou um CDzão. A mão, eu fazendo propaganda pro cara. Levanta a mão, Fabiano. Ele faz assim, ó. Ô Paulo, precisa de uma aula de marketing pesada, né? Ele tinha que levantar, dar um glória. Aqui sou eu aqui, irmão, Fabiano. Então aí eu fui, joguei fora os CDs das músicas profanas e falei assim: hoje eu me decido por seguir a Cristo. Comecei a buscar a palavra toda semana em grupo de oração. E o Farias, esse mesmo pregador, um dia no evento rezou por mim e disse que Deus iria me levantar como um pregador. A primeira coisa que aconteceu foi que eu comecei a chorar muito, porque toda vez que Deus chama o homem não fala: beleza, vou servir, tá tudo de boa, muito fácil. Não, quando ele chamou Moisés, Moisés falou que era gago. Quando mandou Jonas para Nínive, ele fugiu, foi para Tarsis. Quando chamou Jeremias, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Porque o homem, diante da missão de Deus, ele fica constrangido, porque a nossa pequenez é muito grande. Só que nós temos que entender que quando Deus chama, Ele capacita aquele que Ele chamou, e Ele usa a pessoa com a graça dEle, com a sabedoria dEle. Só que no início nós não temos tanto entendimento disso e ficamos com medo. E aí quando eu cheguei para minha mãe em casa, falei: mãe, o Farias disse que eu seria um pregador. Ela falou: filho, eu não vejo você lendo a Bíblia. Você tem que pegar a palavra de Deus, porque ela que toca e converte os corações. Ela me deu uma Bíblia e aconteceu uma coisa muito bonita.
veio um desejo muito forte de me dedicar às coisas do Senhor, porque até então eu nunca tinha me dedicado para nada na minha vida, a não ser para as coisas da noite. E eu comecei a ler a Bíblia, meus irmãos, de 8 a 10 a 12 horas por dia. Eu passei por um momento que até os meus amigos que me abandonaram, eu não sentia mais falta deles. Eu lembro que ela saía, eu sentava na mesa e começava a estudar a Bíblia. Aí eu comecei a comprar Bíblias de estudo com notas de rodapé, ia para o Antigo Testamento, ia para o Novo Testamento. E às vezes minha mãe chegava em casa, as folhas da Bíblia não estavam mais certinhas, elas estavam todas, como é que a gente chama? Comprometida por causa de tantas lágrimas que eu derramava em cima da palavra, lendo a palavra do Senhor. E elas, enrugada, estava assim, enrugadinha, parecendo um maracujazinho, enrugada, de tanto ficar lendo a palavra do Senhor, de me dedicando àquele momento de amizade com Deus. Aí eu comecei a pregar a palavra perto de casa, preguei em 2 grupos de oração e me impediram. O Anderson é desequilibrado, ele assusta as pessoas da maneira com que ele prega, ele afasta as pessoas, ele é muito radical, a pregação dele mais assusta do que converte, e me proibiram de estar falando. É difícil, meus irmãos, principalmente quando eu vejo jovens assim que estão começando, como eu procuro acolher com afeto, com amor, com carinho e dar cuidados. Porque olha só como é bonito Jesus. Vocês lembram do apóstolo Pedro, sim ou não? Primeira coisa, Pedro era um homem iletrado, não sabia escrever, sem cultura, era um pescador. E para aquele momento da igreja, Deus quis chamar ele para ser o primeiro papa. Quando Pedro foi chamado para ser o primeiro papa, Jesus sabia quem ele era, gente. O que depois de ser constituído como pedra da igreja ele fez? Negou a Cristo. Porque Santo Agostinho diz que todo líder, nós somos líder, precisa ter as suas quedas. Porque se Pedro não tivesse tido o pecado dele, ele não iria ter tolerância e misericórdia se alguém da primeira comunidade discipular dele tivesse caído no pecado. Se ele fosse o homem irrepreensível, quando os outros caíssem, ele ia ser duro com os outros. Então cai você primeiro para você ver que você é frágil, para você ter a capacidade de perdoar o próximo. Quando ele estava no Getsemane, que Malco chegou para prender Jesus, o que Pedro fez com Malco? Fez o quê? Tá, ele cortou a orelha com o quê? E aonde estava essa faca? Na bainha, na cintura dele. Ele andou quanto tempo com Jesus, gente? 3 anos. Você acha que Jesus já tinha visto a faca na bainha de Pedro? Sim ou não? E por que Jesus não mandou ele tirar? Porque Jesus, ele sabe que não adianta tirar a faca da bainha se ela não foi tirada do coração. E sabe o que Jesus tem? Tolerância, misericórdia. Ele não quer perder ninguém. Se caiu no pecado, se cometeu um erro, ele vai e trabalha nessa pessoa. E hoje alguns coordenadores da igreja, uma pessoa comete um erro, comete uma imprudência, fecha a porta de missão, acaba com o ministério, macula, calunia. Só que quando uma pessoa calunia uma outra, esse processo ele demora anos para se reverter. Quando uma pessoa fala bem, é 10 que falam, mas para falar mal 50 fala. Porque o povo católico é um povo muito difícil, gente. Quando dá para a pessoa ser ruim, Deus o livre. E aí fizeram isso com o meu ministério. E o que eu falei? Fui rezar: Senhor, as portas da igreja estão trancadas, ninguém quer deixar eu pregar. Jesus falou: vai e prega nos trens. Eu falei: eu vou para os trens. No início do meu ministério eu só pregava nas casas e nos trens. E foi uma época terrível, porque uma mulher protestante chegou para mim e falou assim: Anderson, pode vir para a minha igreja, porque na igreja católica não vou abrir portas para você. Da maneira com que você prega, contundente, estilo de Sagrada Escritura, vão te trancar as portas. Você vem aqui para minha igreja, o meu pastor, ele vai te discipular durante 2 anos. E tem um encontro em Camboriú chamado Gideões Missionário, que vai mais de 200 mil pessoas. Você tem estilo para estar pregando lá. Se você pregar lá nesse congresso, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter agenda para daqui 10 anos. A oferta lá é enorme, e por onde você pregar, você vai receber tanta oferta do povo que você vai se tornar um homem muito próspero e muito rico. Eu olhei para a mulher e disse assim: minha querida, eu não me tornei missionário católico nem para ser muito próspero e nem para ser muito rico. Eu me tornei missionário católico para fazer a vontade de Deus. E se nesse momento que Ele quer para mim é a cruz, eu vou abraçá-la, porque depois vem a ressurreição. Nem um pouco disposto a negociar a minha fé. Aí voltando uma vez de Guaianazes no trem, cansado, sentado, o Espírito Santo vem daquela cutucada: prega a minha palavra, Senhor, eu estou cansado. Para descansar você tem eternidade, prega a minha palavra, Senhor, eu estou cansado, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu falei: calma, velho,
pregar o bagulho. Quando eu me levantei, disse que eu iria pregar a palavra do Senhor. Um senhor que estava dentro do trem, de linguagem castelhana, eu falei, levantei e falei assim, ó, Jesus mandou pregar a palavra. Você imagina isso, né? Domingo, à tardezinho, o cara pregar a palavra, velho. E quando eu disse isso, o tiozinho veio para cima de mim e começou a me contestar, falando, olha, não vai pegar a palavra de Deus aqui não, porque não sei o que lá, não ser igreja. Eu olhei pro tio e falei, nossa, não lembra nada e não parece ninguém, velho, chato, causador. Eu fui me sentar, senti que o inimigo estava usando ele. E eu me levantei e falei assim, eu não tenho compromisso com o homem, nem rabo preso com o diabo, vou pregar a palavra que eu sou, queira ou não. Ele veio e começou a me bater, gente, que engraçado. Ele começou a dar soco em cima de mim, pontapé, e eu desviando, e os meninos tentando separar ele, vindo pra cima, bravão, fortão, e a esposa dele, isso mesmo, bem, pega ele, bate nele, chuta ele, segura ele, não deixa ele falar, e tal. E aí naquele dia eu tive uma conclusão extremamente filosófica, por trás de um grande homem tem uma grande mulher, mas por trás de um grande perturbado tem uma grande perturbada. Eu cheguei pro povo do trem e falei, quem quer escutar a palavra aqui, levanta a mão. Os crentes, oh glória, aleluia, prega a palavra, varão. Eu falei, nossa senhora, quem que é isso aqui, velho? Aí a galera foi, levantou a mão, eu falei, então aplauda Jesus. O pessoal começou a aplaudir Jesus. Eu olhei pro tio e falei assim, você perdeu, tio. Ele ficou bravo pra caramba. Aí eu comecei a pregar, abriu a porta do vagão, ele foi pro outro vagão. E da outra porta, que era de vidro, ele começou a mostrar o dedo do meio, fazer gesto obsceno. E como eu já estava com sangue quente, eu falei, agora eu quero aventura. Brincou com o formigueiro, agora vai ser picado, brother. Ele estava do outro lado, fazendo gesto, e a esposa junto, né? Tiazinha louca. Quando o trem parou, eu saí correndo, gente. Entrei no outro vagão, o tiozinho olhou para mim, parecia que ele estava vendo o capeta. Ele falou assim, de novo você aqui? Desanimado. Eu olhei para ele, dei um sorriso com o gato e falei, de novo, tio, é nóis. Ninguém estava entendendo nada. Eu, como sou muito brincalhão, estava frio, eu estava com uma jaquetona, catei a Bíblia, coloquei debaixo da jaqueta, fiz uma cara de mal. Não rola. É que eu tô alegre, Renato, sabe por quê? Vi cedo de ver na igreja, não tem como não ficar alegre. Aí eu cheguei lá, o tiozinho estava lá, eu falei, vou brincar com o povo. Fiz uma cara de mal, que nem você viu aqui, e dei um grito no trem. Eu vou metralhar todo mundo aqui dentro dessa bagaça. Por que eu fiz isso? Na semana, um rapaz aqui em São Paulo tinha entrado dentro do cinema e tinha metralhado um monte de gente que estava lá. E quando essas notícias midiáticas vêm, gera um medo coletivo no povo. O povo fica com medo. Aí o povo olhou assim meio estranho, aí eu abri o sorriso ao machismo e falei, mas calma aí, a minha metralhadora é diferente. Calibre 73 livros, cano duplo, Antigo e o Novo Testamento, as balas, o poderoso sangue de nosso Senhor. Para aplaudir, aplauda a palavra, igreja, oh, aleluias. O poderoso sangue de nosso Senhor, que cura, salva, liberta, regenera, restaura, traz alegria, paz da alma, batismo, devoção a Nossa Senhora, vida eterna, a vida na graça e a conversão que vem pela palavra, aleluia. Uau, que consegue! Não quer? Terminando a pregação, chegou o irmãozinho da Assembleia de Deus. A paz do Senhor, varão. A paz do Senhor e a paz da Senhora. Ele, oh, aleluias. Está havendo um avivamento na igreja. Há um poder espiritual acontecendo. Oh, aleluias. A irmãozinha da Assembleia, que é o jeitão dele, pediu um abraço. Falei, claro. Ele falou, irmão, que coisa que está acontecendo na igreja, hein? Está vindo avivamento, a igreja está mudando. E começou a falar um monte de coisa. Eu olhei para o irmão e falei assim, irmão, posso só te fazer uma correção? Ele falou, pode. Eu falei, a igreja não mudou. Fui eu que mudei e estou dando testemunho daquilo que é ser igreja. Levar a palavra do Senhor aonde Ele me enviar. Uma vez fazendo a experiência com Cristo, não tem como não comunicá-la. Talvez tem pessoas aqui que não tenham o dom da palavra, mas você sabe que a pregação mais contundente é a nossa vida. Porque São Francisco dizia,
quando fores pregar o evangelho, se necessário, use as palavras. Ou muitos devem estar perguntando: seu pai voltou para sua casa? Eu sempre esqueço de falar. Voltou. Depois de 9 anos. Na frente do juiz, um dia, minha mãe chorando no divórcio, o juiz olhou para meu pai e falou assim: você não quer voltar com a sua esposa? Pelo jeito ela te ama muito. Meu pai olhou e falou assim: é impossível que isso aconteça. Minha mãe disse: você não conhece o poder do meu Deus. Ele teve um filho, voltou. E num dia, numa madrugada, Deus me revelou que ia vir buscar o meu pai. Depois de 3 meses ele faleceu, mas morreu no Senhor. Graças a Deus, morreu em Deus, confessado direitinho. E depois desses negócios de ficar pregando nos trens, a gente teve uma grande misericórdia do Senhor, que foi ser convidado para pregar na Canção Nova. E é muito importante, isso daí acaba gerando visibilidade, vai para as casas, as pessoas pegam os nossos contatos e começam a nos ligar. Gente, com 22 para 23 anos de idade, eu comecei a pregar pelo Brasil. Esse ano aqui eu tive um final de semana livre na minha casa. A gente tem pregado ultimamente aí 3 vezes por semana. E quando a gente prega retiro sozinho, normalmente é 4 pregações no sábado, 3 no domingo, viajando para tudo quanto é canto do Brasil, levando o evangelho. E assim, no início do meu ministério, que eu comecei a pregar, eu vi algumas coisas acontecendo com o negócio de cura física. A gente já teve a oportunidade de rezar por pessoas na cadeira de roda, ver levantar, de rezar por pessoas com AIDS e serem curadas, com cânceres, de ver muitos demônios sendo expulsos, pessoa com tumor no cérebro, muitas coisas de cura física. E de uns tempos para cá eu não tenho visto tanto isso, mas eu tenho visto coisas assim que são muito bonitas. Por exemplo, um rapaz do Paraná escutou um CD meu de pregação. Ele era traficante, vendia crack, cocaína, êxtase, drogas pesadas. Se converteu com um CD. Fez um retiro e todos os jovens que eram dependentes químicos ele levou no encontro. Quando eu cheguei lá, um monte de drogados e ele com a vida transformada. Eu preguei o encontro e nunca mais tive contato com esse rapaz. Há 1 mês e meio atrás eu fui numa outra região do Paraná pregar, e ele me aparece lá de van com 25 pessoas. Ele falou: você lembra daquele cara que estava assim no encontro, com o cabelo tudo amarelo assim? Eu falei: sim, lembro, Leandro. Ele falou: rapaz, você lembra até o nome dele? Ele falou: lembro sim. Eu falei: ele está bem, Anderson, você não sabe o que aconteceu? Aquele cara se converteu no encontro. Ele tinha uma namorada, não deram certo, ele resolveu ficar solteiro, começou a buscar a Deus, começou a buscar a palavra do Senhor. Eu falei: mas como ele está hoje, Anderson? Para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o formador dos pregadores da nossa diocese. Quando eu escuto essas coisas, me dá uma alegria tão grande no coração, porque eu sei, gente, é importante o ministério de cura física. Eu acho lindo, por exemplo, o Padre Eugênio, alguns outros pregadores que têm esse dom. Mas assim, é tão bom quando você passa pela vida de uma pessoa e que você vê que ela foi transformada pelo poder da palavra, e a alegria interior que você tem de saber que Cristo te usa para isso é formidável. Você ser sinal de esperança para as pessoas, você ser sinal de conversão para as pessoas. Por quê? Porque você fez essa experiência, porque você vive esse amor. E a nossa vida é assim, a minha e a do Moisés. Nós abdicamos de tantas coisas para sair viajando esse Brasil de costa a costa. Às vezes a gente dorme 4 horas por noite, 5 horas por noite. Aí não falta perseguição, calúnia. As pessoas em cima de uma fraqueza nossa, em cima de um pecado nosso, acabam conosco, arrebenta com a gente. A luta espiritual que é com os demônios. Há um tempo atrás Moisés sofreu um acidente de carro, eu capotei o carro há um tempo atrás. As dores que tem a nossa vida por causa do evangelho. Mas nada compensa a alegria interior de você poder servir a Cristo e ver resultado de pessoas vindo para Deus. Por quê? Porque um dia a graça veio na sua vida, você viveu esse processo de conversão, e como ninguém pode dar aquilo que não tem, o Senhor nos comunica a graça de levar esse amor e ver pessoas ressuscitando de uma vida desgraçada no pecado e começar a caminhar com Cristo. Isso é regozijante demais. E agora, para nós entrarmos em oração, eu quero contar um breve testemunho de 3 minutos do que é um convertei-vos na vida de uma pessoa, e para a gente fazer um momento de oração. Levanta do seu lugar, dá uma espreguiçada aí. Ministério, prepara alguma música para a gente rezar. Faz só. Espreguiça todo esse braço, essas perninhas aí. Quem já escutou falar de Santo Agostinho aqui? Santo Agostinho é um santo muito maravilhoso da nossa igreja.
E um homem que também teve uma experiência de conversão muito bonita, né, gente? Você sabe que ele foi dado a uma vida de pecado. Era um filósofo extremamente inteligente, arrebatador pela sua eloquência e pela sua oratória, que era imbatível. É um homem que saía com muitas mulheres e que a mamãe dele rezou durante muito tempo para ele se converter. Santa Mônica, ela rezou 30 anos. Teve um dia que ela chegou para Santo Ambrósio falando que não aguentava mais. Sabe o que Santo Ambrósio disse a ela? Não é possível que não se converta um filho de tantas lágrimas. E ela rezou, e o que aconteceu? Santo Agostinho se converteu. Ele passou pelo processo do convertei-vos. E aí ele recebe a vocação do Senhor de ser sacerdote, depois foi ordenado bispo, uma coisa impressionante para a igreja católica. E um dia esse homem está adorando, e aparece uma dessas mulheres do passado da vida dele, vê Santo Agostinho na capela, inflamado de desejo e tentação por ele, vai e chama ele. Agostinho, filha do cão. Ele lá só adorando. Aí vem aquela vozinha da mocinha: Agostinho. E ele nada. Agostinho. O cabra, conhecedor da palavra, Eclesiástico 21:2, foge do pecado como se foge de uma serpente, me levanta e vai, perna para quem tem. A mulher, não satisfeita, começou a ir atrás dele. E com aqueles gritinhos: Agostinho. Ele não: Agostinho! Você tá rouca, velho. Stand-up católico, filha. Agostinho! E começou a gritar. E ele dando passo, ela foi indo atrás dele. E eu sei que aquela mulher fazendo o maior escândalo, apertou o passo, ela foi, chegou perto dele e tocou nele. Quando Santo Agostinho olha para ela, ela faz daquele jeitinho: Agostinho, lembra de mim? Eu sou aquela. Mas ele tinha participado do convertei-vos. Sabe qual foi a resposta dele? Olhou para ela e disse: mas eu não sou mais aquele. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo encontro com a sua pessoa nos dá a possibilidade de dizer: eu não sou mais aquele, porque eu me converti a nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda nosso Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Obrigado, Senhor, pela sua graça, porque nos converte, por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor. Vamos louvar ao Senhor. Levanta a mão para o alto, louva a Deus, fala com Deus, agradece a Deus, adora a Deus. Sim, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por causa da tua cruz bendita, por causa do teu amor. Tu vem atrás de nós, Senhor, pecadores, fracos, débeis, e quer revelar a sua história, o seu plano para cada um de nós, Senhor. Vem com a sua graça neste final de semana, porque nós queremos ter um encontro pessoal contigo. Nós queremos viver a vida da graça, Senhor. Perdoe as nossas culpas, as nossas faltas, os nossos pecados, as nossas fraquezas, Senhor. E vem com a sua grande misericórdia, Senhor. Vem nos lavar com o seu sangue, vem nos encher com o seu Espírito Santo, para que possamos viver a vida divina na nossa alma, a vida de alegria na nossa história, Senhor. Obrigado porque tu nos convidastes para estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra que nos exorta, que nos consola, que nos ensina. Derrama o teu Espírito sobre esta igreja, derrama o teu fogo sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem trazer nos nossos corações essa experiência profunda, genuína, concreta de conversão. Isso, reze no Espírito Santo. Eu quero ver essa igreja clamando no poder. Eu quero ver essa igreja tomada pela graça. Isso mesmo, católicos. Vamos mostrar a nossa alegria, vamos mostrar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa gratidão para com o Senhor. Isso, ore inflamado pelo poder, ore com esperança, peça a misericórdia do Senhor, seja grato aos planos do Senhor na sua vida. Estava com saudade de ti, estava com saudade de ti. Eu me
te procurei quando eu mais precisava, mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe, Senhor, recebe a minha adoração, recebe o meu coração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. É o meu sagrado. É o meu sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Aplauda a misericórdia do Senhor. Com força, é isso aí, igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia.